2 Coríntios capítulo 13, eu queria que você abrisse lá, e por alguns momentos nós vamos compartilhar da palavra de Deus, depois vamos participar da ceia juntos. 2 Coríntios capítulo 13, ele fala assim, a partir do versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está entre vós, se não é que já estáis reprovados. Mas eu espero que reconheçais que nós não somos reprovados. Oramos a Deus para que não façais mal algum, não para que pareçamos aprovados, mas para que façais o que é bom, ainda que não pareçamos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Porque nos regozijamos quando nós somos fracos, e vós sois fortes. E isso mesmo é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Diz isso aí na sua Bíblia? Diz isso aí? Irmãos, nós vivemos em um mundo com muito barulho espiritual. Nós vivemos um mundo com muito barulho. Há vozes, há muitas opiniões, muitas experiências são oferecidas o tempo todo para a gente. Muitas coisas, muitas novidades espirituais, muitas estratégias espirituais. Nós vivemos em um mundo conturbado por causa disso. E em meio a tudo isso, a gente corre o risco de a fé se tornar apressada, a nossa fé se tornar automática, vivida por um impulso, porque nós temos que estar na igreja, porque nos disseram que nós teríamos que estar lá, então a gente vem para a igreja. Nós cultuamos, nós cantamos, nós participamos às vezes das coisas de Deus, mas nem sempre nós paramos para ouvir o que Deus está querendo dizer no nosso coração, porque nós estamos muito ocupados com as coisas da fé. As coisas da fé nos tomam tempo. A ceia do Senhor, ela que nós vamos celebrar hoje, a ceia do Senhor, um dos grandes apelos da ceia do Senhor é para que a gente pare, que a gente possa ter uma pausa nessa correria espiritual que a gente vive e comece a refletir um pouco no significado de tudo isso. E é interessante porque a ceia, ela nos tira da correria e ela nos leva para um lugar de silêncio. Ela nos leva para um lugar de verdade, porque diante da mesa do Senhor, nós não somos chamados a produzir nada. E é interessante porque nas coisas da fé nós somos o tempo todo chamados a produzir, ou chamados para um departamento, para servir em algum departamento, ou fazermos evangelismo, ou cantarmos, ou orarmos, ou fazermos alguma coisa, é uma correria o tempo todo. E quando nós chegamos na mesa do Senhor, essa mesa não nos chama a produzir nada, mas nos colocarmos diante do Senhor de coração aberto e fazermos uma avaliação pessoal de onde nós estamos. Porque a ceia, ela não é um palco, a ceia é um altar. A ceia não é um espaço de desempenho, mas a ceia é um lugar de encontro. E quando o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo aos Coríntios, e ele fala assim, examinai-vos a vós mesmos, ele não está falando aqui a uma igreja parada, pelo contrário. O apóstolo Paulo aqui está falando a uma igreja ativa, a uma igreja envolvida, a uma igreja que está fazendo as coisas o tempo todo, mas a igreja de Corinto era uma igreja que estava espiritualmente imatura. Era uma igreja assim, uma igreja que sabia se mover, era uma igreja que sabia fazer coisas, mas ela tinha dificuldade de se avaliar. Que talvez seja a dificuldade que todos nós tenhamos. Nós estávamos falando sobre isso agora aqui na escola dominical. Que nós temos muita facilidade, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu tenho, de avaliar o outro, avaliar as pessoas. Mas como é difícil a gente fazer uma autoavaliação de como que nós estamos diante das coisas de Deus. Como é que está o nosso lugar? Se as coisas de Deus tivessem uma ordem assim, tipo fila do SUS, né? Aquela ordem de chegada, que a gente faz aquele filão para chegar a ser atendido. Se as coisas de Deus tivessem esse filão, qual que seria o nosso lugar nessa fila? Onde que nós estaríamos ali? E Paulo aqui nesse texto, ele entende que não existe crescimento sem exame. Não existe nenhum tipo de crescimento na minha vida pessoal sem que eu me avalie, sem que eu me examine.
Nem existe maturidade sem confronto, claro, que um confronto amoroso, mas não existe maturidade sem que de vez em quando a gente não seja confrontado por alguma coisa. Que alguém de alguma forma diga para nós, olha, não está andando bem por aí, tem que ser por aqui. Não existe maturidade sem confronto. E é isso que Paulo está dizendo aqui, porque Jesus, quando ele institui a ceia do Senhor, ele também cria nesse momento da ceia um ambiente de profunda revelação, quando Jesus institui a ceia. Porque se você perceber comigo, a noite aquele dia estava escura, o clima estava tenso, o futuro para os discípulos parecia incerto, porque depois daquela ceia, Jesus iria ser preso, iria ser torturado, iria ser pregado na cruz e seria morto. Mas mesmo assim, Jesus chama os discípulos para perto. Em outras palavras, vamos fazer uma avaliação aqui desses 3 anos? Como é que vocês andaram até aqui? Como é que está a vida de vocês? E nessa mesa aqui, Jesus não entrega um discurso longo. Você não vê Jesus fazendo um baita de um discurso aqui, não. Jesus aqui ele vai falar de entrega. Jesus chega para os discípulos, ele vai falar de aliança. Ele reúne os discípulos, ele vai falar de um caminho que os discípulos teriam que trilhar, mas um caminho que passava pela cruz. Então não era nenhum discurso motivacional, não era nenhum discurso tipo um encerramento do ano, não. Jesus ele fala de entrega pessoal. Onde que está o teu lugar no reino? Onde que você está? E essa mesa aqui do Senhor está bem bonita, o Marcelo caprichou ali. Está certo que a Laura estava junto, né, Laura, dando todas as orientações, mas ficou bonita. Essa mesa aqui, ela não aponta de forma nenhuma para o passado. Não, porque ela aponta para o presente e essa mesa aponta para o futuro. Porque o Cristo que se oferece, na ceia, o simbolismo da ceia, o mesmo Cristo que se oferece é o mesmo Cristo que envia. E é por isso que a comunhão que nos reúne é a mesma comunhão que precisa nos preparar para a missão, porque senão nós ficamos estagnados. Então nessa mensagem de hoje, eu quero fazer com você, nós todos aqui nessa manhã, um exame muito sincero de comunhão profunda e de responsabilidade espiritual. Onde nós estamos? Porque ano novo não muda a vida de ninguém. Eu não sei se você já percebeu isso, mas mudar um númerozinho lá no calendário não muda a vida de ninguém. Nós chegamos no dia 31, né? Trancou, parece que eu sei gago. 31 de dezembro, 23h55, eu não sei o que você estava fazendo, mas ali teve bombas, teve shows pirotécnicos, teve comida, teve bolo e virou. Agora é 2026. Não mudou nada. As coisas continuaram, você continuou morando no mesmo lugar, você continuou com a mesma família, não mudou nada, mas o que muda a vida da pessoa? É intimidade com Deus. O que muda a vida do ser humano é isso. E Paulo ele vai nos ensinar algumas coisas aqui, vamos andar junto nisso. A primeira coisa que ele nos ensina é que a fé, ela precisa ser testada, não presumida. Olha o que ele fala no versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Olha que duro isso. Examinai-vos se vocês estão na fé. Provai-vos a vós mesmos. E no 6 ele fala, mas espero que vocês reconheçam que nós não somos reprovados. O que Paulo está escrevendo aqui nesse texto, e no final da carta também ele vai fazer isso, ele vai tratar dos pecados não resolvidos. O que Paulo vai falar aqui é de pecado não resolvido, orgulho espiritual, resistência à correção, e ele vai falar de uma fé mais defensiva do que transformadora. Aquela fé defensiva, do tipo assim, eu estou passando por problemas, eu tenho fé que eu vou resolver. Esse tipo de fé Paulo está confrontando aqui, porque ele está dizendo que essa fé não foi testada, porque nós estamos tendo, talvez eu diria assim, fé na nossa fé. E a igreja queria provar Paulo e perguntar, mas tu está dizendo todas essas coisas para nós aqui, mas será que tu é apóstolo mesmo?
Esse foi o primeiro ponto da igreja, porque quando Paulo começa a confrontar uma igreja que tinha muita gente, que tinha muito conhecimento, inclusive eles mesmos dizem que tinham muitos conhecimentos, e Paulo está dizendo: vocês têm tantos conhecimentos, mas vocês não se examinam. E quando você olha aqui o verbo examinar aqui, ele aponta para um exame não pontual. Não pontual. Quer dizer, você vai lá no médico, o médico te dá um exame de sangue. Pronto, fez, está aqui o remédio, vai para casa e não me importuna mais. Tipo isso. Né? Paulo não está falando disso. O exame que Paulo está falando aqui nesse texto é um exame contínuo. Paulo está falando de um exame intencional, honesto. Não sobre um olhar superficial sobre o que nós estamos vivendo. Está tudo bem, não, está tudo bem, a minha vida está legal. E a gente até acostuma com isso, né? Quando alguém passa por ti e pergunta: e aí, como é que você está? O que você responde? Tudo bem. Como é que está a família? Vai bem, obrigado. E às vezes não é isso. Então, quando Paulo fala examinai-vos aqui, ele está falando: sejam intencionais e profundos para se examinar, para ver se você realmente está bem. Porque a fé que ela não é examinada e só presumida, o que é uma fé presumida? Eu digo que eu tenho fé, mas quando eu começo a passar pelas lutas, quando eu começo a passar pelas dificuldades, a minha fé, as minhas raízes são tão profundas quanto uma água que você coloca dentro de um pires. As nossas raízes são muito frágeis. Aí Paulo continua e ele fala sobre provai-vos. E quando ele fala provai-vos aqui, a ideia de autenticidade é como alguém testa um metal para ver se é verdadeiro ou falso. É quando a gente se avalia nós mesmos: será realmente que eu estou andando com Deus? Será que eu mudei a minha identidade, como estudamos hoje na escola dominical? Onde eu estou no reino de Deus? Onde que é o meu lugar nas coisas de Deus? Será que o meu lugar é o ativismo? Pastor, mas eu lidero 3, 4 departamentos, eu passo o dia inteiro fazendo as coisas para a igreja. E aonde que está escrito que fé e maturidade espiritual se forma fazendo coisas o tempo todo? Quando Paulo diz assim, ou não reconheceis que Jesus está em vós, o que fica muito claro aqui é o critério do exame. Que o exame não é comportamental, ele não é isolado, é a presença de Jesus governando a minha vida. É aí que eu estou? É nesse lugar que eu estou? Ou as minhas ações, as minhas reações, elas estão falando muito mais de mim do que de Deus? Onde que eu estou? A ceia do Senhor, ela de certa forma, ela vai materializar esse exame. Porque quando Paulo pega o pão e pega o cálice, e quando nós pegamos o pão e o cálice, isso aqui não é um chamado somente para lembrar da cruz. Quando eu pego, e hoje você vai ver que a nossa ceia está um pouco diferente, você vai ver daqui a pouco. A nossa ceia está um pouco diferente, porque às vezes a gente pega o pão, o pãozinho desse tamanho, a gente pega e põe na boca e engole, pronto, celebrei a ceia. E aí eu estou lembrando da cruz, eu estou lembrando do sacrifício de Jesus. Mas a ceia, ela não é somente lembrar da cruz, lembrar de Jesus. A ceia é um confronto a nós, para ver onde que nós estamos em relação à cruz. Somos transformados, somos convertidos ou somos convencidos? Onde nós estamos? Porque a ceia, aqui nesse texto de Paulo, ela não pergunta se nós nos sentimos bem com Deus. Ela pergunta se nós estamos alinhados com Ele. Alinhados. Uma fé baseada apenas no que se sente hoje, ela pode ruir amanhã. Uma fé que eu estou somente bem quando eu venho na igreja, ela pode amanhã desaparecer. Uma fé que é examinada pela verdade, onde eu realmente olho onde que está o meu lugar nesse negócio. Eu sou de Deus, eu sou convertido, eu tenho nova identidade, onde que eu estou? Se Jesus voltasse hoje, como que estaria eu com Jesus? Se Ele dissesse, vinde a mim, benditos do meu Pai, eu iria? Porque essa pergunta, só você pode responder. A pessoa que está do teu lado aí, ela não pode responder por você. Essa pergunta, onde que eu estou no reino de Deus, onde eu estou nas coisas de Deus, são só nós que podemos responder. E o maior perigo para a igreja de Jesus nos dias de hoje, não é o pecado escancarado, não é
Se você pensar assim, o maior problema da igreja são os pecados escancarados, não é. O pecado escancarado, ele escancara, a gente desescancara ele, trata, resolve e continua uma vida. Não é esse o problema. O maior problema da igreja hoje é uma fé não examinada. Então, quando nós estamos na igreja, mas nós não crescemos, nós não evoluímos, nós não amadurecemos, e a nossa fé é tão frágil que vem um vento e leva. E Paulo está dizendo, olha, se você vai se deixar levar por todo o vento, você não está firmado nas coisas. Então, quando nós justificamos, e o ser humano gosta muito de se justificar, né? E quando nós nos justificamos, nós paramos de crescer. O que Jesus pede para nós não é justificativa. O que Jesus pede para nós é que a gente se avalie. Onde que eu estou no teu reino? Exame espiritual, irmãos, não é caça de falhas. Não é isso. Exame espiritual é abertura para a transformação. Ou seja, Senhor, eu sou assim, e talvez isso aqui que só eu sei que eu sou, porque ninguém sabe, a minha esposa não sabe, o marido não sabe, os filhos não sabem, eu não conto para ninguém, que é para não me expor, mas isso que o Senhor sabe que eu tenho aqui no meu coração, Pai, me ajuda a quebrar isso, porque isso está me afastando do Senhor. Quem se examina à luz da palavra, amadurece. Amadurece. A ceia, ela se torna então para nós um marco. Ela não é um ritual repetitivo, mas a ceia do Senhor, ela é um convite a nós para o realinhamento. Algumas pessoas, algumas igrejas, elas veem a ceia como um sacramento. Você sabe o que é um sacramento? Um sacramento é assim, o sacramento diz que só o fato de você pegar o pão na mão e comer, você já está perdoado dos seus pecados, já está bem. Isso é sacramento. Nós não vemos a ceia como sacramento, até porque a Bíblia diz que se nós pegarmos o pão e pegarmos o suco de uva e comermos indignamente, isso vai nos fazer mais mal do que bem. E Paulo diz isso, se vocês vão comer para sua própria condenação. Então a ceia do Senhor, ela é um convite para o alinhamento com o Senhor. Não é só pegar o pãozinho, não é só pegar o copinho de suco, não é só isso, porque se ela não tem significado, ela vai te fazer muito mal. Muito mal. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, que a verdade que nos confronta é a mesma verdade que nos aperfeiçoa. Porque ele vai dizer assim para os Coríntios, no versículo 7, ele fala assim: oramos a Deus para que não façais mal algum, não para que pareçamos aprovados, mas para que façais o que é bom, ainda que nós pareçamos reprovados. Sabe o que Paulo vai revelar aqui? Ele vai revelar que o coração pastoral por trás do exame espiritual. Ele vai deixar claro nesse texto que o objetivo nunca foi provar a autoridade apostólica para ninguém, mas conduzir a igreja para o amadurecimento. A igreja que não amadurece é a igreja frágil, é a igreja que não passa no teste do tempo. Você já viu muitas vezes, agora essa semana, alguém me mandou até eu vou compartilhar depois no grupo da igreja para vocês verem, uma reportagem nos Estados Unidos de igrejas que viraram boates. De igrejas que viraram hotéis, de igrejas que viraram lojas. Por quê? Porque não passou no teste do amadurecimento. E quando nós não passamos no teste do amadurecimento, nós nos tornamos um grupo que se reúne. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele afirma que, ora, para que eles façam o que é bom, mesmo que isso não traga reconhecimento pessoal ao ministério dele. Quer dizer, nós fazemos as coisas não porque nós queremos algum tipo de reconhecimento ao Senhor. Que tipo de ibope vai dar o trabalho que nós fizemos ontem lá no asilo? Teve reportagem lá? Não teve? Vai ter jornal? Não vai. Eu ouvi uma história uma vez de uma pessoa que ela, todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não, ela saía da casa dela e ela ia, atravessava um campo cheio de mato, e ela ia, ninguém sabia para onde ela ia, ficava metade do dia lá e voltava para casa. Já era uma senhora. Um dia alguém resolveu seguir essa senhora. Vou ver onde ela vai. Ela já é uma pessoa de uma certa idade, se meter no meio do mato, vai fazer o quê, né?
E aí foram atrás dela. E ela foi, entrou no mato, atravessou um mato, pegou floresta e tal, e chegou numa casinha no meio do mato. E lá dentro daquela casinha tinha uma outra senhora, que ela tinha amputado um pé. E ela morava sozinha lá no meio do mato. E aquela outra senhora viajava todo esse espaço a pé, para que uma vez por dia pudesse fazer o curativo no pé daquela senhora. E ninguém sabia disso. Isso é amadurecimento espiritual, é quando nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus. Mesmo que para isso eu não tenha aplauso, mesmo para isso que eu não tenho uma nota no jornal, que nós fomos ontem na casa de idosos, e nós tocamos violão, e nós falamos isso e aquilo. Não, Paulo não quer uma igreja que pareça aprovada. Não é isso que Paulo está falando aqui, mas ele está falando que ele quer uma igreja que viva corretamente diante de Deus. E quando ele fala assim, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então Paulo ele estabelece aqui para nós um princípio absoluto. A verdade do Evangelho, ela não se curva às nossas preferências, às nossas emoções, às nossas justificativas. Não, Paulo ele diz assim, quando vocês chegam à mesa do Senhor, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. No versículo 9 ele fala assim, qual é o alvo final da gente? Ele fala, o alvo final é o vosso aperfeiçoamento. A palavra que ele usa aqui carrega a ideia de algo sendo ajustado, alinhado, restaurado ao seu projeto original. Quer um exemplo? Você tem celular, né? Quando você pega o teu celular, não aqueles que são da Apple, porque tem gente que é rica e tem iPhone, né? Mas no nosso caso, assim, você e eu que temos Android, às vezes ele fica com vírus, não fica? Fica, né? Aí você começa a abrir teu celular e em vez de ir nas funções que você queria que ele fosse, ele começa a abrir propaganda. Tipo, já aconteceu isso com você alguma vez? Já aconteceu, né? E quando isso acontece, você faz o quê? O que você faz? Reiniciar o quê? Tá, mas reiniciar para quê? Reiniciar o quê? Restaurar o quê? O sistema original. Quando você pega o seu celular e está cheio de vírus, e você então precisa restaurar o seu celular ao sistema original, ele volta com vírus? Não. Deus às vezes quer fazer isso com você e comigo. Deus olha para nós e fala assim, poxa vida, tem tanto vírus aí. Tem tanto vírus que não tem antivírus que resolva. Aí Deus fala, vamos voltar ao sistema original. Vamos fazer um reset, vamos começar de novo, vamos tratar identidade. Porque chega um ponto da vida da gente que tem tanta coisa desconstruída em nós, que a gente precisa fazer um reset. E esse reset a Bíblia chama de nascer de novo. Às vezes a gente faz o reset, e quando a gente faz o reset, e o teu celular volta a funcionar, ele volta a funcionar com tudo que tinha dentro? Não. Às vezes você vai perder coisas. E perder coisas faz parte. Perder coisas faz parte, você nem sempre vai ganhar, você nem sempre vai ter lucro, você nem sempre vai poder manter tudo. Às vezes o reset de Deus, o nascer de novo de Deus, faz com que coisas a gente perca, e graças a Deus porque perdemos, porque são essas coisas que trazem vírus, são essas coisas que trazem coisas ruins, e nós precisamos nos desfazer disso, para recomeçar de novo. E Paulo está dizendo isso aqui. Porque o pão e o cálice, eles proclamam uma verdade que não pode ser relativizada. Ela não pode. Houve pecado, houve cruz, houve sangramento, houve derramamento de sangue, houve morte, para que nós possamos hoje, de vez em quando, fazer um reset. Tem pessoas que têm vida toda no celular, né? A minha esposa, ela tem no celular dela fotos de quando eu era criança. Está cheio ali. E aí quando a Cris troca de telefone, para ela é um problema, porque ela não quer perder nada, né? Ela quer transferir tudo para o outro. Às vezes leva 2, 3 dias até trocar de telefone. Mas que bom que é só o telefone. Porque às vezes nós temos isso na vida. Nós não queremos desistir de nada, nós não queremos nos desligar de nada, nós queremos manter tudo, só que não dá liga. Tem coisas na nossa vida que não fecha com a vida nova que Deus quer fazer para a gente. Não fecha.
E quando a igreja foge dessa verdade, a ceia, essa ceia, se transforma só num ritual que a gente faz todo mês. E que a gente bebe, a gente come, a gente vai embora e nada acontece. Igrejas, meus irmãos, e pessoas não amadurecem evitando temas difíceis, mas quando caminham firmes na fé. A igreja não amadurece quando ela evita conversar sobre temas difíceis. Pessoas não amadurecem quando não querem ser confrontados com alguma coisa que não está bem. Aí não amadurece. Amadurecemos quando nós estamos dispostos a buscar as respostas em Deus e saber qual é o nosso lugar nisso tudo. O maior sinal de maturidade espiritual não é nunca errar, porque se maturidade espiritual for nunca errar, eu acho que nenhum de nós aqui vai para o céu. Nenhum de nós. Porque todos erram, inclusive agora pode ter gente errando. Pode ter, aqui no nosso pensamento. Mas a maior sinal de maturidade espiritual é permitir que a verdade nos ajuste sempre que necessário. E a última coisa, comunhão que não envia é incompleta. Mateus 28, vou ler aqui para você, se você quiser abrir. Mateus 28, versículo 18, fala assim: Jesus, aproximando deles, falou: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é o final do livro de Mateus. E você não vai ver aqui Mateus encerrando o livro como um culto. Não vê uma festa aqui no encerramento do livro de Mateus. Oh, glória, aleluia, você não vê. Mas você vê Mateus encerrando o seu livro com um envio. Porque se você recebeu Jesus no seu coração, assim como eu recebi. Falei para os irmãos, dia 2 de novembro de 1985, às 17h30 da tarde, o pastor Eugênio pregando sobre 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Assim como é santo aquele que vos tirou das trevas, sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento. Portanto, está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ele estava pregando sobre santidade do Senhor. Naquele dia eu entreguei a minha vida para o Senhor. Mas se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos uma missão. Não existe crente sentado, parado e comendo pipoca. Existe crente disponível a servir o Senhor, a falar do amor dele. Porque se você está andando numa rua e lá na frente tem um buraco e você sabe que se as pessoas vão cair naquele buraco e vão se machucar, possivelmente até morrer, possivelmente você vai ficar uma quadra antes dizendo que as pessoas têm um buraco lá. Só que nós conhecemos Jesus e nós sabemos que se as pessoas morrerem sem Jesus, elas vão para o inferno. E como é que a gente não sente vontade de dizer para as pessoas: muda de vida, senão você vai para o inferno? Como é que pode? O Cristo que morreu e o Cristo que ressuscitou agora se apresenta aqui como o Senhor absoluto. E essa declaração aqui de autoridade, ela vem antes da ordem missionária, porque ele fala assim, no texto, Jesus se aproximando disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeira coisa que ele diz: vocês reconhecem a minha autoridade? Vocês entendem que eu sou Jesus, que eu vim a esse mundo com todo o poder e eu posso fazer qualquer coisa? Entendo. Então fala o seguinte: vocês vão agora com todo mundo pregar o Evangelho. Então, se eu entendo a autoridade de Jesus, se eu entendo que agora eu sou transformado, é necessário que em mim tenha a necessidade de falar desse Evangelho. Há necessidade. O que nós precisamos é entender que os mesmos que foram confrontados, os mesmos que foram quebrados, os mesmos que foram restaurados, são os mesmos que foram enviados. O que Jesus quer de você? Aonde que Jesus quer te colocar? Porque a missão de Deus, ela não é confiada a quem nunca foi examinado.
Mas a missão do Senhor, ela é confiada àqueles que foram tratados sobre a verdade e a transformação da cruz. Primeiro eu sou transformado. Primeiro eu entendo o senhorio de Cristo. Primeiro Jesus mora em mim, a minha identidade agora é de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou filho, eu sou restaurado, eu sou redimido, eu entendi tudo isso, e agora eu vou ser enviado. A expressão, portanto, ide, ela vai conectar muito com o que nós falamos antes. Se Cristo tem toda a autoridade, a única resposta que nós temos é obedecer. E o verbo principal aqui não é ide. Né? O verbo principal aqui não é ide. O verbo principal aqui é façam discípulos. Façam discípulos. Este é o verbo principal. É isso que Jesus quer para você, é isso que Jesus quer para mim. Ir é consequência. Ir é consequência. Produzir frutos é o alvo. É isso que Jesus quer de nós. Eu creio que o ano de 2026 traz para nós muitas coisas maravilhosas. Eu creio que o ano de 2026 traz para nós, como pessoas e como igreja, coisas maravilhosas, mas Ele só vai usar aqueles que entenderam que primeiro precisam ser quebrados, quebrantados, disciplinados às vezes. E aí nós entendemos o senhorio de Cristo e agora Ele nos envia. Que a presença que sustenta aqui a ceia do Senhor é a mesma presença que sustenta a nossa missão. A nossa missão. A mesa que nos reúne, a mesa ela nos reúne, a missão nos espalha. A mesa nos alinha, a missão ela nos expõe. A mesa nos fortalece, mas a missão nos desafia. A igreja não foi feita para fazer ações para si própria. A igreja foi criada pelo Senhor para mudar o mundo. Lembra daquela expressão que depois virou um hino? Eu não sei cantar esse hino, mas existe um hino que fala assim, ó: aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até nós. O pessoal estava muito acomodado, fazendo as suas coisas, vendendo as suas estatuinhas lá da deusa Diana, e fazendo as suas idolatrias, e estava tudo certinho para eles. E aí do nada Jesus vem e envia os discípulos. E aí quando os discípulos chegam naquela cidade, eles olham, poxa vida, aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até nós, acabou a nossa vida. Acabou a nossa idolatria, acabou gente indo para o inferno, porque os discípulos foram cumprir a missão. E a nossa missão é essa, até que Ele venha. Vamos fazer essa avaliação pessoal. Vamos ver onde nós estamos, onde nós chegamos. E vamos pedir que o Senhor multiplique as nossas ações para a glória dEle. Homens e mulheres transformados, corrigidos. Homens e mulheres que se avaliaram, olharam para dentro de si mesmo e viram, não está legal esse meu caminho, eu preciso mudar de direção. Ou às vezes você precisa fazer apenas um ajuste, mas eu vou ajustar, porque eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser útil ao meu Deus no ano de 2026. Que Ele assim nos abençoe. Amém?